Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do 17º Congresso de Gestão, Projetos e Liderança do PMI Minas Gerais. É muito bom voltar aqui a BH, esse congresso tão especial que tem lugar cativo aí no histórico da gestão de projetos do nosso país. Essa série aqui tem apoio da BVP Geotecnia e Hidrotecnia, uma empresa especializada na atuação em diversos segmentos, com projetos desde o conceitual até o projeto executivo, nessas áreas de geotecnia e hidrotecnia. Essa série também conta com o apoio do capítulo do PMI Minas Gerais, que está organizando esse maravilhoso congresso aqui, e também com o apoio de sempre da Steckler Engenharia, que você já conhece. Eu tenho certeza que você vai querer ficar ligado para acompanhar todos os episódios gravados aqui em mais um evento onde o Capital Projects Podcast está gravando presencialmente. Vamos juntos? Olá meus amigos, estamos de volta com mais um episódio gravado diretamente aqui do Congresso do PMI Minas Gerais em Belo Horizonte, dentro dessa série super especial que está rolando aqui dentro do nosso canal, com patrocínio da BVP Engenharia, do capítulo aqui do PMI de Minas Gerais e da Steckler Engenharia, parceira de longa data aí do nosso canal, onde você tem acompanhado conversas com especialistas sobre vários temas relevantes aqui de gestão de projetos e agora não poderia ser diferente. Estou aqui com o grande amigo Leonardo Fabel. Fabel, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e bem-vindo pela segunda vez aqui no Capital Projects Podcast. Isso aí, Schoma. Obrigado. Da outra vez foi virtual, foi online o nosso encontro. É um prazer muito grande estar aqui com você, pessoalmente. A gente que já trabalhou juntos. Pois é. E já há tanto tempo, tanta história aí que a gente tem para contar. Vamos ter a oportunidade aqui de explorar um pouquinho mais algumas nuances aí que a gestão de projetos traz, que os desafios do dia a dia trazem para a gente. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre desafios da liderança, liderança dinâmica de equipes, tudo aquilo que é super importante para o nosso dia a dia de projetos e que a gente precisa abordar com mais profundidade. Deixa eu apresentar de novo o Fabel, né, porque ele já esteve aqui no passado, mas faz um tempinho. Ele é especialista em implantar e conduzir programas de treinamento e mentorias, projetos de mudança ou fortalecimento de cultura organizacional, é professor em cursos de MBA e pós-graduação, consultor e palestrante, é especialista em liderança, negociação e resolução de conflitos, comunicação, influência, domínio emocional e, claro, gestão de projetos. E ele participou há 2 anos lá no episódio 123. Então já estamos quase 100 episódios na frente e o Fabel está aqui de novo. E aquele episódio que a gente gravou falando sobre negociação, isso, foi um dos mais assistidos daquela temporada. Que a gente vê o quanto essa parte de Power Skills é importante para o gerente de projetos, para todo mundo que trabalha, tendo que negociar com qualquer colega de trabalho uma tarefa, né? E você trouxe muita luz em cima desse tema tão importante. E a gente vive num tempo de mudanças muito rápidas, de desafios grandes para as empresas, ambientes de bastante pressão. Então, isso que eu quero comentar contigo aqui, né? Te ouvir mais a respeito daquilo que você veio trazer no Congresso. Você trouxe aqui no Congresso, né, o tema da sua palestra era Crise na Liderança, como praticar uma liderança humanizada e de resultados. Inclusive, você estava com um workshop aqui também, que eu vi o pessoal falando muito bem aí nos corredores. Eu que já te conheço longa data, não tinha a menor dúvida. Mas para a gente começar do começo, o que é a liderança humanizada? Legal. O workshop, inclusive, eu dei o nome para ele de liderança ousada. Falar sobre ousadia. A gente precisa de líderes mais ousados nesses tempos atuais que a gente vive, de tantos desafios. Uhum. Os desafios sempre existiram. Liderar nunca foi algo simples, nunca foi para todo mundo. Liderar é para poucos. Tanto é que pouca gente chega em cargos de liderança e se mantém ali. Uhum. E hoje a gente vive o que eu chamo dessa crise na liderança, é que cada vez menos pessoas querem liderar. Pois é. No passado tinha-se uma ambição, a gente percebia uma ambição das pessoas em chegar em cargos executivos, cargos de liderança. E a gente tem visto hoje nas as gerações mais jovens, as pessoas evitando crescer na hierarquia da empresa, porque elas não querem assumir o ônus que vem com a tarefa, com o desafio de liderar. Uhum. E essa crise leva a gente para um lugar que a gente vê líderes que não lideram e a gente vê colaboradores que não colaboram. Uhum. Vira uma equação difícil de se fechar.
E nessa equação, para que a gente consiga encontrar mecanismos para melhorar a abordagem, os mecanismos de liderança, a gente precisa cada vez mais de líderes humanos. A gente precisa cada vez mais de líderes que humanizam as relações. O que a princípio seria óbvio, porque liderar é liderar gente, lidar com pessoas. Mas a gente percebe muitas vezes um distanciamento dos líderes, da própria equipe, das pessoas. Criam-se armaduras, máscaras. Os líderes não conhecem as pessoas, os líderes muitas vezes não se dispõem ao esforço de conhecer o outro, de entender a perspectiva do outro, de entender o que motiva a outra pessoa. Isso vai tornando as relações frias, distantes, onde a gente vê líderes reclamando da equipe e equipes reclamando dos líderes. De novo, uma equação que não fecha. Isso leva a gente para um lugar que a gente precisa rever a forma de liderar. Os mecanismos antigos, vamos dizer assim, as técnicas, as práticas antigas de liderança, elas talvez não caibam mais nesse mundo de mudanças tão rápidas, de tanta complexidade, de novas gerações com demandas tão diferentes também, com pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes. E tudo isso dá pano para manga e dá para debater, discutir muitas perspectivas. E o interessante é que a gente não tem uma solução única para essa equação, porque lidar com gente é algo extremamente desafiador. As pessoas são únicas e esse é o maior desafio da liderança. Liderar gente que é diferente. A diversidade de opinião, de pensamento, de visão de mundo, de jeito de trabalhar é uma diversidade muito grande. E um bom líder precisa saber navegar nessa diversidade. Seria muito fácil a gente ter uma equipe que é igualzinho a gente. Aí eu vou liderar um tanto de Leonardo Fabel, que eu sei como é que eu funciono, eu sei como é que eu vejo o mundo, eu me conheço, e a realidade não é essa. A realidade é equipes com diversidade de jeito, de estilo, e ainda mais as pessoas vão mudando ao longo do tempo, né? Então o líder precisa acompanhar, inclusive, essas mudanças também. Ou seja, liderar, se é algo que nunca foi simples, talvez esteja cada vez mais complexo. Não por acaso, a gente vê cada vez menos pessoas com a ambição de chegar na função de liderança. E olha que interessante, porque você trouxe um ponto, né? Nem todo mundo quer virar líder. A gente vê novas gerações abrindo mão de alguns progressos de carreira para não ter que assumir esse ônus. E 2 episódios atrás eu conversei com o Dilmar Amador, que está aqui também, estava dando uma palestra hoje cedo, e ele trouxe a mesma coisa. Então a gente vê que é uma questão que tem impacto no mercado. Eu já trabalhei com pessoas como colegas e como liderados que diziam claramente: eu não quero virar gerente, eu não quero esse tipo de responsabilidade para mim. Não porque eu não quero assumir a responsabilidade, mas é que o ônus que vem junto, para mim, é tão grande que não compensa. Eu tenho até uma grande amiga minha que mora fora do Brasil, mora no Canadá, e ela comentou isso comigo algumas vezes, assim, né? Em lugares onde você não tem uma disparidade salarial muito grande entre quem é um gerente e quem é parte da equipe, as pessoas claramente, assim, eu não quero assumir. Eu vou trabalhar mais, eu vou estar mais exposto a, de repente, uma mudança organizacional, eu perco o meu emprego para ganhar um diferencial muito pequeno. E isso acaba cascateando para baixo, segundo ela, né, pelo que ela vê dos colegas e das empresas, ela já passou por algumas ali, onde as pessoas param até de procurar especialização técnica, porque não compensa. Eu vou fazer aqui uma pós-graduação, vou ficar 1 ano trabalhando e tal, e vou ganhar $100 a mais no final do mês. Então eu fico aqui, trato da minha vida, faço um balanço, né, e me contento com o nível de vida que eu tenho e não quero incômodo para mim. E se a gente não tiver uma formação eficiente de lideranças e pessoas querendo subir não pelo cargo, pelo poder, porque também isso é muito menor do que se imagina, né? Quando você está lá, poxa,
novo na carreira, você não, um dia que eu for gerente eu vou ter poder, um dia que eu for diretor eu vou ter poder. Depois você descobre que não é nada disso. Mas é pela ambição de trazer a empresa para novos patamares, né? Porque se você não tem uma organização onde as pessoas queiram crescer de uma maneira ou outra, você vai ficar estagnado de alguma forma. Então isso tem várias consequências ali, né? Com certeza, várias consequências. E no final das contas as pessoas elas não abandonam as empresas, as pessoas abandonam os líderes. É isso que a gente vê. Culturas tóxicas ou culturas consideradas tóxicas. Tem uma estatística muito significativa das pessoas que pedem demissão. Elas pedem demissão, na maioria das vezes, elas atribuem ao pedido de demissão a dificuldade de lidar com o líder imediato dela. E quando a gente fala de liderança humanizada, a gente precisa entender que um bom líder ele tem que gostar de gente. A função liderança, ela traz uma responsabilidade muito grande em que o líder ele impacta a vida das pessoas. Impacta ele tem mesmo. a possibilidade de impactar vidas, de desenvolver profissionais, de desenvolver melhores profissionais, desenvolver melhores pessoas, melhores seres humanos. E a gente vê muitos líderes chegando ainda à função de liderança porque foram promovidos por conta de serem bons técnicos. Isso sempre existiu, né, Shoma? Sempre, né? Sempre existiu um líder que é promovido porque ele se destacou tecnicamente, aí a gente cai naquele lugar tão comum que é a empresa perde um bom técnico e não ganha um bom líder. Porque a pessoa descobre que ela não quer lidar com gente, ela não quer o ônus de ter que lidar com gente difícil. E todo mundo acaba sendo difícil em algum momento, porque não tem como, né? Não tem como. Lidar com gente é desafiador. Eu vejo muitos líderes que, no final das contas, eles não gostam de lidar com gente. Eles estão ali pela cadeira, pelo poder, pelo dinheiro, pela promoção, e se decepcionam, se frustram. E a gente precisa desenvolver lideranças que, essencialmente, gostam do desafio de lidar com pessoas. E quantas vezes a gente enxerga, né, uma postura de comando e controle que vem para mascarar uma insegurança. Você também trouxe ali, né, a gestão humanizada, o quanto a gente muitas vezes vê comportamentos onde o líder ele não quer se aproximar do time porque parece que ele perde poder, ele não pode nunca demonstrar a vulnerabilidade, porque senão, nossa, ele não está apto a liderar, e você vive numa máscara o tempo todo onde você está tendo que representar um papel que no fundo não vai funcionar, porque o time vai perceber, o time não vai se ligar a você, não vai te entender como uma pessoa que vai te ajudar, te pegar pela mão e dizer, não, eu vou te ajudar no teu desenvolvimento profissional, vou te dar a oportunidade. E aí você cria ou mantém essa desconexão, né, entre as partes, onde um líder não pode se demonstrar como parte da equipe, não pode ser vulnerável, a equipe também não pode trazer problemas, porque senão, né, vai tomar um feedback ali e dizer, poxa, você não tinha que estar me trazendo dor de cabeça, e você perde muita oportunidade de fazer o trabalho desenvolver. Né? Sem dúvida. E além de isso não funcionar, isso é extremamente desgastante. Porque o esforço que se tem para sustentar uma armadura, uma máscara, para sustentar uma identidade profissional que ela é construída em cima de um personagem, isso é oneroso. É oneroso para quem está ali no lugar de sustentar isso. Então, aquele líder que ele se esforça para sustentar a armadura dele, a máscara dele, manter um distanciamento da equipe, cria uma identidade profissional que transforma ele num personagem líder, onde ele desconecta a vida dele profissional da vida dele pessoal. Ele não se abre, ele não conta das coisas que ele faz ali no mundo lá fora, vamos dizer assim, do lado de fora da empresa. Sustentar isso é oneroso emocionalmente e mentalmente para o próprio líder. Então a gente está vendo cada vez mais também líderes com burnout, líderes com desafios de saúde, chegando no limite. E claro, isso vai ter vários fatores que podem levar a isso, mas um deles é esse esforço que se tem para sustentar uma imagem profissional que não é autêntica. Então a gente pode reverter essa visão. Eu acredito muito que a gente deve buscar reverter essa visão. A gente precisa de mais líderes autênticos
e que aceitem demonstrar essa vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que a gente se torna humano, é na vulnerabilidade que a gente se conecta com o outro. E se a gente partir de um outro princípio que eu gosto muito também, que é um princípio muito simples, que é liderar é influenciar. O poder de influência, ele vem quando a gente se conecta com o outro. Sim, senão não tem jeito. A influência acontece quando há conexão. Se a gente não se conecta, a gente tem uma dificuldade muito grande de influenciar outra pessoa. A gente pode convencê-la pela autoridade, ela pode se demonstrar convencida porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, não vou entrar mas nesse isso embate, não é não sustentável. Vale Isso não se sustenta. Eu já trabalhei, né, tive oportunidade, né, de trabalhar em ambiente bem difícil, bem desafiador, onde qualquer vulnerabilidade dos gestores assim, era visto como sinal de fraqueza. Era um ambiente muito difícil, mas eu tinha um compromisso com o meu time. Né? Eu falava para eles assim, daqui para dentro de casa, a gente tem que ter uma boa convivência. Legal. Né? Blindava, né, um pouco o que vem de fora. Só que, para mim, era extremamente desgastante, porque você, né, tomava as pancadas ali, assim, gente, não vou deixar isso permear para dentro, porque a maioria ali do todo era ruído. Que se você deixar passar, vai desestabilizar a equipe, vai botar a equipe com medo, vai trazer o tipo de preocupação que não precisa para fazer um bom trabalho. Não é isso, não é esse tipo de pressão sem um objetivo, sem uma clareza de direcionamento, de propósito, que vai fazer com que as pessoas trabalhem mais e melhor. Muito pelo contrário, né? Quanto mais insegurança você trouxer para o time, pior vai ser o comportamento do grupo. Então, era uma coisa assim, eu consegui sustentar por muito tempo, a gente tinha um ambiente muito bom de trabalho, assim, bem transparente. Eu dividia muito com eles essa responsabilidade, no sentido assim de que um dos meus compromissos principais é não afetar negativamente o clima do time, porque como você falou, cara, como líder, a gente tem um nível de influência na vida das pessoas que a gente não imagina. Sim. Você imagina a pessoa indo trabalhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, não gostando de trabalhar com aquela pessoa. Com aquela pessoa, com o líder dela. Então, realmente é um efeito terrível, assim. E agora, então eu tenho como um dos compromissos não causar isso dentro do time. Mas o time também tem que estar comigo de criar um bom ambiente interno, porque ele não depende só do líder. Certamente. Depende de cada um. Porque uma pessoa ali dentro do time que não esteja disposta a estar junto pode, né, fazer com que isso caia por terra. Ou pode ser ela uma parte do problema. Então a gente conseguiu sustentar isso durante muito tempo, uma equipe que entregava muito resultado, só que dali para cima tinha uma função muito desgastante, que era ser o para-raio para não deixar as coisas entrarem. E acho que já dividi isso em algum episódio aqui, não sei, né, lá no PEP, com certeza. De chegar ao ponto de ser cobrado assim, dizendo, você não passa para o time o que a gente conversa aqui. Né? Porque o que o meu chefe queria ver? Eu batendo na mesa. Mas que tipo de resultado prático isso ia trazer? E isso eu trouxe, né? Falei, não, aquilo que precisa ser feito do jeito que tem que ser feito, com a urgência que tem que ser feita, isso é sim comunicado. Agora, a maneira de comunicar, eu tomo cuidado para que eu não tire o foco do que precisa ser feito. Não chego lá dizendo que está tudo bem, mas eu não chego lá dizendo assim, se a gente não entregar isso aqui até sexta-feira, vai todo mundo para a rua. Você acha que isso funciona com alguém? Não vai funcionar. Então, essa quebra é difícil, né? Porque, primeiro que tem líderes que só estão acostumados com esse modelo de comando e controle. E outro ponto pode ser uma saída, como eu falei antes, para esconder uma certa insegurança. Então, eu vou me mostrar forte e demandante para que ninguém imagine que por dentro eu estou inseguro daquilo que eu estou fazendo. Então, não é um balanço fácil. Né? Não é um balanço fácil. E isso leva a gente para um outro ponto também, que é quando a gente se torna líder, a gente tem um poder de influenciar não só a nossa equipe, mas a gente tem um poder também de influenciar 360 graus. Influenciar quem está acima, influenciar o nosso líder imediato, pares de liderança também. Então, o exercício da liderança traz para a gente uma responsabilidade muito grande da gente lidar com o nosso time, com a nossa equipe, mas é importante entender também que a gente lidera não por autoridade, mas a gente lidera por influência tudo que está ao nosso redor.
todas as pessoas que estão no nosso redor. E isso muda o jogo da liderança também, porque uma coisa é você ter uma figura de autoridade te sustentando para você direcionar a equipe. A outra coisa é você usar o seu poder de influência com o seu diretor, com o dono da empresa, com o CEO, com outro par de liderança que é uma pessoa mais sênior e que não te vê como uma pessoa preparada para estar ali no lugar onde você está. Então, os desafios são imensos. Às vezes você vai liderar uma pessoa que ela queria estar no seu lugar, que ela passou pelo mesmo processo seletivo e o escolhido foi você, não ela. Às vezes você vai liderar uma pessoa que até outro dia vocês eram colegas de trabalho e agora você tem que mudar de lugar. E aí o erro que muito líder comete nesse caso é se distanciar completamente da equipe para vestir essa armadura, para vestir essa máscara, achando que esse é o caminho mais adequado. Não é um caminho sustentável. Não tem caminho fácil. Isso com certeza. Né? A má notícia é, não tem caminho fácil. A boa notícia é, se você gosta de gente, você pode sim se divertir e ser feliz nesse exercício tão desafiador que é da liderança. Agora, se você não gosta de gente ou você aprende a gostar, é possível ser um bom líder sem gostar de gente? Chama, até mas vai ser muito oneroso. Para você mesmo. Vai ser muito difícil. Então, ou você busca mecanismos de se interessar pelas pessoas, se interessar pelo universo humano, se interessar pelo comportamento humano, olhar cada pessoa como um desafio a ser vencido ali. Olhar para cada pessoa como uma possibilidade de impactar uma vida. Se você não consegue mudar essa mentalidade, você até consegue ser um bom gestor, ser um bom chefe. Mas para ser um bom líder, vai ser muito pesado, vai ser muito oneroso. A conta um dia ela vai chegar. Chega. Eu sei que você está curtindo esse episódio e ele só é possível graças ao apoio da Stecla Engenharia. A Stecla Engenharia é uma gerenciadora de projetos e obras com atuação nesse segmento há mais de 25 anos. Atua na área de engenharia do proprietário, desde a elaboração do projeto até a execução e conclusão da obra. A Stecla impulsiona empreendimentos com senso de dono e com uma equipe multigeracional altamente adaptável e ágil, que é capaz de trazer inovação e qualidade para todos os tipos de projeto. Conheça mais sobre a Stecla Engenharia clicando no link que está na descrição desse episódio. Agora bora lá voltar para a nossa conversa? E veja como isso tem muita relação com o que a gente fala há tanto tempo do papel do gerente de projetos, porque quantas vezes o gerente de projetos não tem poder hierárquico sobre as várias áreas com as quais ele trabalha. Comum. E aí ele tem que ser o cara da influência, o cara que vai estar ali fazendo a coisa certa, envolvendo as pessoas no momento correto, ouvindo as partes para poder compor o melhor escopo, conseguindo as validações que ele precisa. Então são habilidades que são essenciais para qualquer profissional, independente do nível que ele está, né? Porque em algum momento aquilo que você está apresentando a tarefa que você fez hoje, você está liderando. Sim, né? Sem dúvida. E a relação que eu gosto de fazer com a gestão de projetos é que liderar está muito associado com gestão de stakeholders, gestão de partes interessadas, que tem muito de gestão de expectativas, alinhamento de expectativas. Eu falava muito isso no mundo da gestão de projetos, dando aula de gestão de projetos, já dei muita aula de gestão de partes interessadas, já fui muito responsável por essa disciplina, por essa cadeira. E era comum eu perguntar para a turma assim, é possível atender a expectativa de todos os stakeholders? Geralmente a resposta que vinha era não. E eu provocava. Eu falava assim, e se eu falar que é possível atender a expectativa de todos? Mas primeiro você vai precisar alinhar as expectativas. Exato. Isso não é simples, porque muitas vezes você vai buscar um stakeholder para fazer uma entrevista ali, para conversar, para entender o que ele está esperando do projeto, e você vai descobrir que o que ele espera do projeto, o projeto não vai entregar. Mas aí você tem duas opções, ou você não conta nada para ele, finge que está tudo bem, espera chegar no final do projeto, se você ainda estiver lá, trabalhando ali naquele projeto, naquela empresa. E lida com o não atendimento da expectativa, ou ali naquele momento daquela conversa, você já busca fazer um ajuste, busca fazer um alinhamento. Olha, isso que você está esperando com relação ao projeto, esse projeto não vai te entregar, deixa eu te explicar o porquê. E isso vai colocar a gente num lugar que é de uma conversa desconfortável, provavelmente, Sim. porque a pessoa provavelmente ela vai se fechar, ela não vai concordar com você, ela vai muitas vezes levar a conversa para um lugar mais difícil,
Que não. Então, se o projeto não vai me entregar isso, você não pode contar comigo. Né? Então, não precisamos nem começar esse projeto. Mas é o momento em que a gente tem que lidar com esses conflitos. E eu levo esse mesmo recurso de gestão de expectativas para o exercício da liderança. O exercício da liderança está muito associado com a gente fazer gestão de expectativas das pessoas. O tempo todo. Mas eu não vou conseguir atender a expectativa de todo mundo. Tá, mas você precisa se esforçar para entender qual que é a expectativa do outro e muitas vezes para fazer um ajuste naquela expectativa. Alinhar a expectativa da pessoa. Trazer a pessoa para uma realidade. Olha, isso daqui eu não consigo te prometer. Isso daqui está fora do meu controle. Ou isso daqui você não vai conseguir aqui. Né? E aí o que pode acontecer nessa situação? Pode acontecer de você ter pessoas que vão se desmotivar, que vão querer sair da empresa. Mas talvez seja melhor essa pessoa sair da empresa quando ela descobriu que a expectativa dela não vai ser alinhada do que ela ficar frustrada lá por frustrada anos. E você esperando alguma coisa que não vai vir claramente. Né? Exatamente. Claramente não vai chegar. Então não é uma equação simples, Choma. Não, nem um pouco. Por isso que a gente está aqui discutindo. E que tipo de exemplo você pode trazer para a gente que você tenha visto, como você trabalha com várias equipes? Primeiro, você tem uma extensa carreira profissional na área de gestão de projetos e já passou por diferentes indústrias. E, além disso, você tem se dedicado muito a poder trazer desenvolvimento de lideranças em diferentes empresas, diferentes clientes. O que você pode trazer de exemplos aonde você viu que, poxa, aqui tem uma liderança humanizada e isso fez a diferença? Assim, como que é perceptível? O que você via de diferente? Um desafio que eu tenho no trabalho que eu me proponho a fazer é de humanizar mais as práticas de liderança dos líderes que eu tenho a oportunidade de fazer algum trabalho com eles. O meu trabalho tem dois enfoques principais. Eu trabalho muito com treinamentos, workshops, com grupos, e eu trabalho muito também com mentorias. Nessas mentorias eu tenho a oportunidade de fazer trabalhos, na maior parte das vezes, trabalhos individualizados, onde, na maior parte das vezes, são mentorias de liderança, são mentorias para líderes, onde, diferente de um treinamento ou workshop, onde a agenda é minha, eu levo o tema, eu levo a dinâmica, eu levo a discussão, a reflexão, e a gente tem um debate ali. Na mentoria, quem traz a agenda é o líder. Então, o líder que me traz o desafio que ele tem. E o que mais acontece é o líder trazer desafios com a própria equipe ou com o chefe imediato, com algum outro líder, algum outro par dele de trabalho ali. Mas o que é muito comum é o líder me trazer conflitos que ele tem com alguém da equipe. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que eu não consigo fazer essa pessoa virar uma chavinha. Eu não consigo fazer essa pessoa entender. É uma pessoa muito difícil de lidar. É uma pessoa que, de alguma forma, ela está contaminando o resto do time. Então, estou até pensando em mandar essa pessoa embora. E, às vezes, acha que mandar embora é o que resolve. E aí eu sempre levo esse líder a refletir como é que ele está conduzindo o trabalho dele com aquela pessoa. E olhar aquela situação de conflito como um problema a ser resolvido. Na função de liderança, o que a gente mais faz é tomar decisões. O líder, o que ele mais faz é tomar decisões e resolver problemas. Se ele enxerga aquela situação como um problema a ser resolvido, olha, eu tenho uma pessoa na minha equipe aqui que, sei lá, não está performando bem. Você já chegou a dizer para ela que ela não está performando bem? Você tem um parâmetro do que é performar bem? Você está fazendo combinados, pequenos combinados justos e claros com essa pessoa e ela está entendendo os combinados e ela está se comprometendo com esses combinados? E aí muitas vezes eu ajudo esse líder a levar essas questões para conversas estruturadas com essa pessoa. Bacana. Expor para ela o que está acontecendo, expor para ela o que ele está percebendo, dizer para ela como é que ele se sente com aquilo ali. É quando a gente fala de sentimentos que a gente se conecta com o outro. É onde a gente é vulnerável. Então, quando você fala com uma pessoa da sua equipe, olha, quando você não entrega, não faz uma entrega aqui no prazo que a gente combinou, isso me deixa frustrado, isso me deixa preocupado e explica o porquê. Quando a gente fala do que a gente está sentindo, a gente cria uma conexão invisível com o outro, que somos humanos. Eu sei que você sente, eu também sinto, olha só. Eu sinto neste momento, sei lá, frustração, eu sinto neste momento preocupação. Como é que você está se sentindo quando você não consegue entregar? Provavelmente a pessoa tem as dificuldades dela. Às vezes ela está com medo de pedir ajuda, ela está com medo de avisar que ela não vai dar conta de entregar no prazo. Então ela assume o ônus, às vezes, de esperar
o copo entornar para lidar com as consequências. Né? Então, quando a gente fala da liderança humanizada, e você perguntou se eu tenho exemplos, né? Eu tenho exemplos diariamente, principalmente nesse meu trabalho com mentorias de liderança, onde eu ajudo líderes a estruturar conversas francas, diretas, objetivas, ligadas a situações reais e com evidências. Né? Então, tem uma pessoa da minha equipe que ela é muito descomprometida. Tá, o que é ser descomprometido? Me dá exemplos de por que você está rotulando e julgando ela como uma pessoa descomprometida. Aí ele vai me trazer exemplos. Não, ela está sendo descomprometida por causa disso, ela não chega no horário, ela tem atrasado muito para as reuniões, ela combina de entregar um relatório e não consegue. Tá, então você já tem alguns exemplos aqui. Você já experimentou levar para ela esses exemplos e procurar entender o que está acontecendo com ela, por que ela não está dando conta de entregar? Pode ser deficiência técnica, pode ser que ela está perdida, pode ser que ela está precisando de ajuda e ela não sente confiança em pedir ajuda de outras pessoas. Pode ser que ela é incompetente para aquele cargo, para aquela função naquele momento. Pode ser que ela precise de ajuda, pode ser que ela precise de treinamento, pode ser que ela precisa de alguém pegar na mão dela e seguir. Tem pessoas que funcionam melhor quando você dá autonomia. Tem pessoas que funcionam melhor quando você acompanha de perto. E aí eu ajudo esses líderes a terem conversas estruturadas, trazer a situação à tona. Eu gosto muito de um conceito que o Jack Welch ele tinha, que era da franqueza ou da sinceridade extrema. Líderes precisam tratar as questões com sinceridade extrema. E é muito difícil. Com franqueza extrema. É muito difícil. Porque nesse exercício de franqueza extrema, a gente se equivoca muitas vezes quando a gente se apressa para rotular e julgar o outro. Então uma coisa é eu chegar e falar com a pessoa, olha, você é descomprometido demais. A pessoa, ao ser julgada, ela vai se afastar, ela vai se fechar e ela não vai se abrir ao que você vai trazer depois para ela, talvez como uma sugestão de melhoria. Não. Mas quando você traz para ela evidências, olha, aconteceu isso recentemente, você concorda comigo que aconteceu isso? A pessoa não vai discordar. Sim, você concorda comigo? São fatos. Você concorda comigo que você entregou o relatório fora do prazo? Entreguei o relatório fora do prazo. Pode ser que ela vai falar, eu não sabia que o prazo era esse. Opa, então a gente tem um problema aqui de comunicação. A gente tem um problema de combinados que não ficaram claros para mim, não ficaram claros para você. Como é que a gente pode resolver isso para que da próxima vez isso não aconteça de novo? Então, quando a gente leva essas conversas para conversas francas, abertas, e com foco em melhoria, com foco em achar uma solução, a mudança ela acontece. Então, eu escuto consistentemente nas minhas mentorias, eu escuto isso mais nas mentorias, porque no treinamento, muitas vezes, eu não tenho o momento seguinte ao treinamento para ouvir do líder o que aconteceu quando ele levou aquela técnica, aquela prática ali para o dia a dia. Na mentoria, eu tenho essa possibilidade. Sim. Eu chego na sessão seguinte da mentoria, o líder ele me traz, olha, Fabel, eu levei a conversa do jeito que a gente estruturou aqui com o meu liderado e o que eu escuto muitas vezes olha, tá funcionando. Eu tô percebendo uma mudança grande nele. Porque eu deixei claro para ele o que eu espero dele. Eu comecei a ter o cuidado de fazer combinados claros com ele e confirmar se ele entendeu. Que são coisas simples na comunicação, né, Choma? Mas que faltam com tanta frequência, que faltam com frequência. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa usar redundância na comunicação. A gente precisa recapitular com a pessoa. Olha, então a gente está saindo dessa conversa aqui com esses combinados. Isso. Você está de acordo? Podemos sair daqui com esse combinado? Quando é que vai ser a nossa próxima conversa? Se você tiver problema, você me procura antes da vaca ir para o brejo, antes do copo entornar, procure. Então estamos combinados. Se a pessoa não cumpre aquele combinado, você já tem um instrumento muito relevante para um feedback. Olha, lembra que a gente combinou? Lembra que você falou que ficou claro o combinado? O que aconteceu? Por que você não cumpriu o combinado? E isso ajuda, inclusive, o papel do líder, porque também você tem ruídos ali no meio do próprio líder não ter uma expectativa muito clara. Né? Em alguns pontos são mais fáceis de você colocar, mas às vezes você está ali descontente com a performance de alguém, mas não se dá conta de que você também não está sendo claro na comunicação. Então isso exige também do outro lado. Né? O que eu estou esperando? Eu estou esperando que a pessoa adivinhe aquilo que está na minha cabeça, que cumpra uma expectativa que eu não passei para ela, para que daí eu possa
considerar que, poxa, ela está fazendo um bom trabalho. Então, é bacana porque isso vai colocar transparência no papel dos dois. Né? O líder tem que saber as pessoas. E isso aproxima as pessoas. Da mesma forma que às vezes o líder fala, você está muito descomprometido. O líder quer fazer um combinado muito subjetivo, que é eu preciso que você se comprometa mais. O que é se comprometer mais para você? Eu preciso que você se comprometa mais com o horário que você chega nas reuniões. Eu preciso que você se comprometa mais com a entrega dos relatórios no formato que a gente combinou, no prazo que a gente combinou. Aí você leva o combinado para um nível de clareza muito maior, onde a pessoa ela vai conseguir medir aquilo ali. Ela vai conseguir perceber aquilo sem filtros, sem lentes, porque senão você fica refém das interpretações. E aí cada um vai enxergar de um jeito. Cada um vai enxergar de um jeito. Né? Quando o futuro de uma obra depende do que está embaixo do solo, é preciso confiar em quem entende cada camada da terra. Desde 1985, a BVP transforma desafios em soluções que sustentam grandes obras. Ao longo dos anos, nos reinventamos e crescemos, gerando valor nas relações que construímos. Com inovação e rigor técnico, garantimos segurança operacional e otimização de recursos para nossos clientes. Criamos soluções integradas em geotecnia e hidrotecnia que transformam a engenharia. E assim, lançamos as bases do futuro com os pés firmes neste terreno. BVP, construindo relações de confiança. E como conseguir manter esse bom ambiente, né, com tudo isso que a gente está falando, num ambiente de projeto que a gente sabe que é pressão o tempo todo, tem KPI, né, tem entregas que às vezes tem que ser antecipadas ou que já é um desafio você conseguir entregar no prazo. Ou seja, a gente está sempre correndo atrás do tempo e aí acaba muitas vezes atropelando algumas coisas nessa correria, ou seja, eu não dou tanta importância a algumas relações porque meu foco está, não, tem que entregar essa caneca aqui, não importa se eu tenho que passar por cima de alguém, porque eu vou ser medido por isso aqui. Então, como conseguir conciliar num ambiente de projetos cada vez mais desafiador? O líder precisa ter tempo para as pessoas, chama. O líder precisa ter tempo para as pessoas. O que eu vejo muito é líderes que têm dificuldade de lidar com gente se escondendo atrás da rotina pesada. É muito fácil achar essa justificativa. Né? E aí, às vezes, eu escuto líderes falando, mas eu recebo uma pressão muito grande, o que eu recebo como pressão de cima não está relacionado com fazer a gestão da minha equipe. Ou então, eu tenho uma equipe muito grande, que responde diretamente a mim. Eu tenho uma equipe ali de 15, 20 pessoas, sim, isso é uma equipe grande, uma equipe direta. Imagina, grande. Você tem 15, 20, 30 pessoas diretamente respondendo para você. Como é que você vai ter tempo? E ter tempo para as pessoas é ter tempo para conversas individuais. Ter tempo para conhecer as pessoas, para saber como é que elas estão, saber se elas estão bem, saber se elas estão alinhadas com para onde a gente está indo. Saber se elas estão precisando de ajuda, se elas estão precisando de alguma coisa. Saber se aquele projeto que elas estão envolvidas está alinhado com a busca de desenvolvimento profissional que ela tem. Então a gente precisa ter tempo para as pessoas. Mas como é que eu faço o meu chefe imediato, meu diretor, ele não me cobra isso? Deixa o seu diretor saber que você vai colocar um tempo na sua agenda voltado para dar atenção para as pessoas. Porque isso é resultado, né, gente? Direto. É resultado. Então, eu costumo dizer que se você é líder, dedique tempo de agenda mesmo, coloque na sua agenda tempo para sentar com cada pessoa do seu time, periodicamente. Algumas pessoas com uma frequência maior do que outras, porque algumas pessoas precisam de mais ajuda, precisam de maior cuidado do líder ali, ou porque elas estão numa função mais estratégica, ou porque elas precisam mesmo de um pouco mais de atenção naquele momento. Né?
Então, dedique tempo de agenda para ter conversas individuais com aquelas pessoas, conversas de desenvolvimento, conversas de explorar ponto de vista, conversa de fazer combinados claros e justos o tempo inteiro, conversas de mudança de rota, conversas de feedbacks claros, precisos, objetivos, conversas voltadas para escuta. Eu quero te ouvir, eu quero que você me fala o que você está achando dos caminhos que a gente está seguindo aqui nesse projeto. A gente gasta tanto tempo só falando, né? Achando que como líder o que eu preciso é comunicar, só que a comunicação é uma via só. Você vai, passa a tarefa, fala. Alguém tem alguma pergunta? Eu abri espaço, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta. E vira as costas e vai embora. E eu falei da sinceridade extrema, né, da franqueza extrema, franqueza radical. Tem um termo para isso, né? A Kim Scott, que é uma executiva, ela se inspirou no Jack Welch, ela criou o conceito de radical candor, que a gente pode traduzir como franqueza radical. Bons líderes precisam adotar a franqueza radical, a sinceridade radical. Eu costumo dizer que a melhor forma de você adotar a franqueza radical é você pedir para sua equipe opinião. Então, experimenta sair de uma reunião que você estava com a sua equipe, onde você fez uma apresentação, chama individualmente cada pessoa da sua equipe e fala assim, eu quero ouvir a sua opinião do que eu podia fazer para ter uma apresentação melhor. Pode ser que a pessoa da sua equipe, naquele momento ali, ela vai falar assim, não, chefe, sua apresentação foi ótima, eu não tenho nada para sugerir. Não, eu quero ouvir sua opinião. A sua opinião, para mim, ela é importante. Eu quero ouvir, se fosse você no meu lugar, o que é que você faria de diferente? E explora aquilo ali até você arrancar alguma coisa da pessoa, porque ela vai ter alguma coisa para falar. Eu acho que você gastou muito tempo naquele tema. Eu percebi que quando você trouxe aquele assunto, fulano na reunião ficou desconfortável. Alguma coisa a pessoa ela vai ter percebido. Ela vai se sentir importante, porque está dando importância para a opinião dela. Você vai aproveitar aquele momento para construir uma ponte com aquela pessoa ali. Você está pedindo franqueza e é importante que, se você receber uma crítica da pessoa da sua equipe, você tenha uma boa capacidade de receber aquela crítica, de agradecer e de não rebater. Não, mas como assim você não gostou disso? E você vai se justificar? Não, mas eu apresentei daquele jeito porque... Aí você encontra a sua justificativa. Não, aproveita aquele momento para ouvir com interesse o que a pessoa está te trazendo, porque você vai criando esse ambiente em que as pessoas trocam feedbacks muito claros como parte do dia a dia de trabalho. Porque aí quando essa mesma pessoa que te deu uma sugestão de como você poderia ter agido diferente, quando você quiser dar um feedback para ela vai sentir que aquilo ali faz parte do jogo, não tem nada demais. Exato. Que é uma troca. É uma troca justa e honesta. Porque no final das contas, somos todos iguais. Aquela história, somos todos iguais, porém diferentes, né? Mas somos todos iguais. Você está naquele lugar de líder, isso não te torna melhor do que o outro. Isso não te torna superior do que o outro. Você só atinge resultados em conjunto, não faz sentido. Deixa o líder sozinho entregar todo o trabalho da equipe, ele não consegue, deixa a equipe sozinha, sem uma liderança clara, também não vai atingir um bom resultado. Ou seja, a coisa funciona como uma engrenagem, com todo mundo fazendo o seu papel da melhor forma possível. Né? O papel do líder é potencializar o que tem de melhor nisso para atingir um patamar mais elevado. Exatamente. Então, começar a enxergar dessa forma, muda bastante. Começar a enxergar o papel do líder dessa forma, muda. Legal. Vai continuar sendo desafiador. Sempre, né? Mas olha só, conversa boa, passa rápido, infelizmente. Mas eu quero, antes de fechar, eu quero te pedir aqui, que dicas gerais, você já deixou várias ao longo do episódio, mas quero direcionar assim, para todos os profissionais, porque como eu trouxe lá atrás, todo mundo lidera num momento ou outro, uns por mais tempo, outros por menos, mas assim, toda execução, toda atividade que você está fazendo, em todo reporte que você está fazendo ali é um momento de conexão, é um momento de trabalho em equipe, é um momento de influenciar o outro. A equipe também influencia muito o líder, né? Assim como o líder influencia a equipe. Então, que dicas gerais você deixa aqui para o público do Capital Projects Podcast de como eles podem melhorar suas habilidades de liderança, independente do cargo em que eles estão? Olha, saber que liderar pessoas exige gostar de lidar com conflito. E perceber rápido quando conflitos surgem e enfrentar esses conflitos de frente, sabe? E aí, quando você pergunta dicas para melhorar isso,
Eu acho sempre ler livros, eu acho sempre algo muito útil, muito democrático. Toda vez que eu pego um livro para ler, por exemplo, eu trouxe algumas referências nessa conversa aqui, que são inspiradas na Brené Brown. Brené Brown, que tem um livro Coragem para Ser Imperfeito, que é um best-seller dela, e que tem um outro livro muito bom que eu recomendo para todo líder ler, que é Coragem para Liderar. Quando eu pego um livro como esse, eu percebo que a autora do livro, nesse caso, a Brené Brown, ela levou anos de pesquisa, muita dedicação, muito esforço para escrever um livro ali de, 200, 300 páginas que contém tanto conhecimento, contém um compilado de tanta experiência, de tantas histórias, que é um acesso tão democrático ao conhecimento. Você vai pagar um valor ali que ele é tão pouco significativo diante de tanta história, de tanto conhecimento, de tanta experiência que tem ali. E ao ler esses livros é importante que você procure identificar pontos que você pode colocar em prática de imediato. Porque não adianta você adquirir aquele conhecimento e não colocar em prática, né? Não adianta. Benefício zero. Benefício zero. Então, se você pegar cada ensinamento ali, se você pegar um ensinamento que você viu numa palestra, num curso, num TED Talks, num podcast aqui. Hoje eu falei tanta coisa, se alguém pegar uma coisinha do que eu falei e se propor aplicar junto com a equipe, e colocar em prática. E a prática é a experimentação ativa. Não tem como. A experimentação ativa é um nome bonito para tentativa e erro. Eu vou experimentar uma abordagem, acho que isso aqui funcionou bem com essa pessoa da minha equipe, mas com essa outra aqui não funcionou tão bem, eu preciso mudar a abordagem. E lidar com gente é muito complexo. Saber que com cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, o que eu recomendo líderes, vocês precisam ampliar seu repertório. Amplie seu repertório de liderança. Eu estou com dificuldade, eu tenho percebido que eu não consigo trabalhar bem os conflitos que existem na minha equipe. Vai explorar conceitos de gestão de conflitos, vai estudar comunicação não violenta, vai estudar técnicas para dar feedback real, objetivo, com resultado, sabe? Vai ampliar a sua maneira de se comunicar. Desenvolver competências e habilidades, né? Que são mais úteis, que são mais necessárias para aquele contexto, para aquele momento ali. Não tem receita de bolo, Choma. Não tem receita de bolo. E se inspire nas pessoas que são inspiração para você. Busque as figuras de inspiração, assim como você pode ter certeza que se você é líder, o seu time está buscando em você uma referência. Exato. Seu time quer que você seja um bom líder. Não decepcione seu time. Busque aprimorar sempre. Saiba que a gente nunca está pronto. A gente está sempre em constante aprimoramento. E busque esse aprimoramento das diversas formas que você puder. Se inspirando em outras pessoas, escolhendo os seus gurus, os seus mentores, se espelhando nessas pessoas, modelando o jeito dessas pessoas de agir e buscando ampliar repertório por meio de leituras, de cursos, de palestras, enfim. Tudo isso é muito útil quando a gente está aberto para aprender. Excelente. Fabel, mais uma vez, muito obrigado pela sua segunda participação aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado, Choma. Um prazer estar aqui com você, dessa vez pessoalmente. Pessoalmente melhor, né? Melhor, com certeza. Desejo vida longa aí ao Capital Projects Podcast. Um trabalho incrível que você está fazendo. A gente estava conversando antes de começar o episódio aqui. Falei, cara, como é que você dá conta de gravar tanta coisa? Mas é essa sede, nem você sabe, só vai, né? Só vai. É essa sede, que você não perca essa sede aí por promover conhecimento, por promover tantos momentos aqui que levam à reflexão, que levam ao aprendizado. É um legado incrível que você está construindo aqui, então desejo vida longa, desejo muito sucesso ao Capital Projects e muito sucesso a você também, e a gente continua se vendo por aí, se esbarrando por aí. Isso, muito obrigado. É uma jornada, né? E até você comentando assim... A gente está aqui no Congresso e quantas pessoas eu já encontrei aqui que vieram falar comigo por conta do podcast, que ouvem o podcast, que gostam muito, etc. Então é um negócio que, como eu falei, eu nem sei como é que eu estou fazendo ainda, mas a comunidade empurra. Assim, a hora que você vê que aquilo está trazendo valor para pelo menos um profissional,
cara, o propósito está sendo cumprido e o legado está ficando, né? Legal. Então é bacana. Eu escutei de uma pessoa que participou do meu workshop, que se inscreveu e participou do meu workshop aqui no Congresso, que ela me conheceu porque ela assistiu o episódio lá, 123. Ó, que legal. Ela se identificou muito com a minha forma ali de apresentar, de falar, e quando ela viu que eu estava apresentando o workshop, ela foi lá e se inscreveu, porque ela me conheceu ali no podcast. Olha que bacana. Olha, 2 anos depois, né? Ver 2 como anos isso depois. fica, né? Como isso marca. É. Olha, gente, que aula aqui com o Fabel, hein, sobre liderança. A gente já teve, se você não assistiu ainda o 123 sobre negociação, volta lá, vale muito a pena. Como eu falei, foi um dos mais assistidos ali daquela temporada. E agora você sabe o porquê, né? Olha como é bom a gente entrar em temas que são difíceis, que às vezes a gente não quer abordar com tanta transparência, não quer enxergar nossas próprias vulnerabilidades, mas a gente consegue evoluir e muito dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, com muita coisa que ele trouxe aqui. E isso vale para todo profissional. A partir da hora que você se comunica melhor, que você estabelece boas relações, que você tem condições de influenciar positivamente quem está ao seu redor, é muito mais gostoso da gente trabalhar, por mais que o desafio seja grande. Então, que você junte, né, o propósito de entregar aquele projeto junto com uma boa convivência, porque eu tenho certeza que você conhece bem e lembra bem de projetos que você já participou, que às vezes o resultado não foi nada parecido com o que você imaginava, mas a convivência da equipe e o companheirismo que você teve ali é uma coisa que você leva por muito tempo. Então, tenho certeza que você vai se identificar com isso também. Não esqueça de mandar esse episódio para outros profissionais. Aquilo que a gente conversou aqui vale para todo mundo. Tenho certeza que alguém vai curtir o fato de você lembrar dessa pessoa e mandar esse episódio adiante. Não deixe também de seguir o canal, obviamente. Coloque o sininho lá, tanto no Spotify como no YouTube, para que você seja alertado cada vez que sair um episódio novo. Lembrando que nós estamos aqui com o apoio da BVP Engenharia, do capítulo do PMI Minas Gerais e da Steckling Engenharia, mantendo o programa no ar durante o congresso aqui em Belo Horizonte, e também conto com o apoio dos membros aqui do nosso canal. Se você curte o nosso conteúdo e ainda não é membro, se inscreva no Catarse, lá tem uns planos a partir de R$5 por mês, gente, e você ajuda o canal a chegar no 5º ano e seguir adiante, tá joia? Então, se você curtiu essa conversa, eu espero vocês no próximo episódio na semana que vem. Vamos juntos?